Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Pessoal, a gente trabalha para o desenvolvimento da marcenaria de qualidade no Brasil, né? E a gente fala com robista e fala com quem tem marcenaria como negócio, certo? E a gente quer que a marcenaria se desenvolva. Para a marcenaria se desenvolver, né, tem que ter mais robista e tem que ter negócio dando certo. Negócio gerando lucro, gerando resultado para quem trabalha com marcenaria. A gente aborda com frequência aspectos técnicos de processos, máquinas, produtos, etc. Mas a gente precisa falar de gestão, precisa falar dos aspectos de gestão. Esse assunto, né, falar de gestão, parece um negócio incômodo, ninguém quer pensar, ninguém quer falar. É aquela dor, né, que a turma sente, mas que acha melhor deixar quieto. Não é bom deixar quieto, de jeito nenhum. Se tem uma dor, a gente tem que descobrir onde é que ela está, o que está acontecendo, para a gente eliminar a dor e transformar a dor em prazer, né? Esse é o nosso objetivo, certo? Em qualquer área ligada à marcenaria. Então, nós precisamos falar de aspectos de gestão, certo? E um deles é, eu tenho um negócio de marcenaria e o meu negócio não está produzindo o resultado que eu quero, tá? Não está dando lucro, ou não está dando tanto lucro, ou está dando prejuízo. Eu estou vendo que eu trabalho e não vejo resultado. O que está acontecendo, né? Bem, como a gente passa o tempo inteiro estudando sobre marcenaria, vendo vídeo, lendo livro e tal, aqui e acolá a gente recolhe material muito interessante. Esse material ele foi capturado numa das pesquisas pela Evelyn, certo? É de uma empresa chamada Cutting It Loose, né? Se eu não me engano, o nome dela está aí direitinho. Quem apresenta é um rapaz chamado Ryan. Então, o que vocês vão ver aqui é uma adaptação do que ele falou para a nossa realidade, certo? Então, ele fala, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Nós vamos dizer o que você deve fazer, ou seja, nós pegamos o não e transformamos em sim. E, além disso, a gente acrescentou 2 itens que pode ser que para eles lá não façam diferença, mas para a nossa realidade faz. Então, é uma adaptação desse vídeo que a gente viu, nós estamos colocando aí os créditos a respeito e vamos ao vídeo, né? Chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. Por que que o seu negócio não está dando o resultado que você espera, né? Então, aqui os itens estão apresentados não necessariamente em sequência de importância, tá? Mas eu diria que o primeiro item, que inclusive não estava e nós incluímos, item 0 que está aqui, certo? Esse com certeza é o maior responsável, tá? Eu acho que eu tenho uma chance de 99,95724% de estar certo, tá? Primeira coisa, é indispensável você saber quanto você gasta para produzir alguma coisa. Ou seja, o popular, qual é o custo de produção, certo? Ou seja, quanto você está gastando para fabricar um produto. A gente vê demais por aí a história de pegar o gasto com material e multiplicar por 3, ou então fazer por metro quadrado. Pessoal, esse tipo de fórmula, embora seja simples de usar, né, está incorreto. Incorreto. Por exemplo, você tem 2 pilhas de material, uma para você fazer um home theater, outra para você fazer um gabinete de banheiro, com 5 gavetas, todo em ângulo e tal. Custo do material, mesma coisa, tá? Você vai levar meio dia, um dia para fazer e instalar o home theater. E vai levar 3, 4 dias para fazer o gabinete do banheiro. Todo complicado, um lugar apertado. Eles vão custar a mesma coisa? Você vai cobrar a mesma coisa? Se é 3 vezes o custo do material, né? Se for por metro quadrado, então, o home theater tem mais metragem quadrada do que o gabinete, né? Aí você vai ficar, metro quadrado de gabinete, metro quadrado de painel, o que você vai fazer? Então, apurar quanto efetivamente você gasta é fundamental. Então, primeiro item, é necessário saber os seus gastos. Isso é indispensável, porque senão você vai fazer, como muita gente está fazendo, você vai cobrar menos do que você gastou para produzir. E aí, todos nós marceneiros perdemos com isso. Então, primeira coisa indispensável, quanto eu gasto para produzir alguma coisa para eu cobrar para ter lucro. Fundamental, certo? Primeirão item. Embora esteja aqui com o número 0, que a gente lembrou dele depois. Segundo item, nichar, tá? Nicho,
tá? Qual é o conceito de nicho, né? Ah, eu tenho um nicho de um armário, aquela coisa pequena, contida, delimitada, é o que você tem que fazer. Se você faz tudo para todo mundo, tá? Você, na realidade, não está sendo um especialista em nada, né? Então, o que é melhor? Você escolher um segmento de produto e, desejavelmente, um segmento de cliente. Por quê? Por exemplo, digamos que você se especialize em fazer armários de MDF, gabinetes de MDF, móveis de MDF para dentistas. Então, primeiro, você vai ficar bom para chuchu se você pensar em como você melhora cada vez mais em fazer armários para dentistas, porque você faz o primeiro, você aprende um pouco, faz o segundo, você aprende um pouco mais e você vai incorporando esse conhecimento naquele teu produto. Então o produto fica cada vez melhor para atender aquele segmento. Então essa é a primeira vantagem de nichar. Segunda vantagem de nichar. Quando você faz um produto bem feito para um cliente, aquele cliente, um dentista, tem amigos, tem conhecidos. E alguém vai perguntar para ele, pô, você sabe quem faz? Ou então, ele tendo um produto bacana que você fez, né, vai ficar feliz em contar, olha, fiz um armário, fiz um conjunto de armários, fiz uns gabinetes novos que ficaram, ó, o aço, maravilha, certo? Então, quando você nicha em produto e em cliente, você consegue duas coisas, né? Você cada vez produz um produto melhor, porque você fica especializado no produto, e segundo, você potencializa o teu marketing, porque você faz para um cliente de um segmento, ele conta para outro potencial cliente daquele segmento e isso se espalha. Então, o boca a boca, que tem uma força tremenda de propaganda, vai funcionar. Então, segunda coisa que você tem que fazer, nichar. Terceira coisa, reduzir opções. Digamos, por exemplo, que você faça tábuas de carne. Aí, tábua de corte, perdão. Aí, eu faço tábua de corte. Que tamanho? Eu tenho 5 tamanhos de tábua e eu faço de 10 madeiras diferentes, né? 5 vezes 10, 50. Então, você tem 50 possibilidades diferentes, né? Imagina a gestão de processo, os gabaritos, a gestão de estoque que você vai ter que fazer, tá? Se ao invés de você lidar com 5 tamanhos diferentes de 10 espécies de madeira, você tivesse 2 tamanhos, pequeno e grande, e você tivesse 3 espécies, tá? Eu faço em ipê, eu faço em cumaru, eu faço em muiracatiara, tá? Você vai ter que lidar com 6 opções, certo? Fica muito mais fácil, muito mais fácil. Então, você fazer uma redução no número de opções vai possibilitar você fazer uma gestão muito mais fácil, ser muito mais eficiente, tá? No uso do teu tempo e no uso do teu dinheiro com o teu estoque, tá? Você vai ver o ganho que você vai ter com isso. Terceiro, entender o mercado, né? Muito bem, onde é que eu vou atuar? Tá? Eu consigo atuar no Brasil todo ou eu consigo atuar numa região mais aqui? Certo? Qual é o meu mercado? Que tipo de produto que o meu mercado compra? Aquele mercado onde eu consigo atuar. Vou atuar no mundo, né? Qual é o tipo de produto? Então, você precisa entender o seu mercado. Não adianta você fazer um produto que o mercado não vai comprar, tá? Por exemplo, eu trabalho com armários planejados, né? Se você trabalha com armários planejados, provavelmente você tem um raio de atuação perto da tua marcenaria ou perto da tua base. Vai ser um pouco difícil você vender armário planejado para Manaus, se você está trabalhando no Rio de Janeiro, né? Ou se você está em Porto Alegre, vai ser um pouco difícil você entregar armário planejado em Natal. Tem uma série de dificuldades. Então, você precisa entender qual é a região geográfica em que você atua e o que os clientes daquela região geográfica compram, tá? Não adianta você fazer um produto de pouca sofisticação se você está atendendo um mercado de alto luxo, nem adianta você fazer um produto altamente sofisticado para atender um mercado mais básico. Não vai funcionar. Então,
precisa entender o seu mercado. Qual é o meu mercado e o que ele compra. Porque você tem que fazer aquilo que o seu mercado compra. Tá? Quarto item, documentar. A gente não tem o costume no Brasil de registrar coisas, certo? Nós não temos esse costume. E aí você vai fazer um produto, você esquece eventualmente um detalhe que você precisou fazer num outro produto e que te daria um baita ganho de produtividade. Ou então a sua empresa está crescendo e aí você chama a gente para trabalhar com você e você quer passar um jeito de fazer e você vai gastar tempo explicando. E nesse gasto de tempo pode estar, inclusive, algum esquecimento de alguma coisa importante. Se você documenta as coisas, como são os seus produtos e como são os seus processos, isso está registrado. Tá? E esse registro, se ele estiver incompleto, a cada vez que você usar, que você perceber falha, você melhora. Tá? Então, documentar produto e processo é fundamental para que você gaste menos tempo e tenha menos erro na hora de produzir. Fundamental, indispensável. Eu sei que não é um costume da nossa cultura, mas isso faz uma diferença brutal, brutal. Aliás, não só a documentação de produto e processo, mas o registro dos dados que são importantes para o teu negócio. A gente não registra nada, não arquiva nada, não cadastra gasto. É uma bagunça. Aí você não sabe nem o que está acontecendo. Aí você não sabe se você teve lucro ou teve prejuízo. Né? Nem isso a imensíssima maioria dos negócios consegue dizer. Quanto é que eu faturei esse mês? Quanto é que eu gastei esse mês? Qual foi o resultado? Se você vai aí nos seus números, procura agora e vamos ver se você encontra isso facilmente. Tá? Grande chance de você não encontrar. Tá? Alta possibilidade de melhoria. Tá? Quinto item, fazer o que o mercado quer. Logo que eu comecei a trabalhar com marceneiro, eu cometi um erro terrível. Eu fazia peças para marceneiros, complexas, cheias de dificuldade técnica, mas não era isso que o mercado queria. Tá? Não adianta você fazer uma peça que sirva para você. Você tem que fazer uma peça que sirva para o mercado. Tá? Tem que fazer o que o mercado compra. Tá? Então, um dos erros que eu cometi, peças lindas, os marceneiros olhavam, nossa, olha esse encaixe, olha esse ângulo, mas a turma que compra não comprava. Né? Então, tem que fazer o que o mercado quer comprar. Sexto item, focar no que é importante para o cliente. Tá? Vamos lá. Aqui vocês vão dizer, você está sendo incoerente, certo? E eu vou pedir licença para ser incoerente nesse caso. O que acontece? Eu faço um tipo de marcenaria em que eu quero a perfeição absoluta nos mínimos detalhes. Tudo, eu ando atrás de tudo, certo? Eu tenho certeza que eu ganharia um pouco mais de dinheiro se, para alguns itens, alguns requisitos, eu não olhasse. Então, por exemplo, a parte inferior de um tampo de mesa, eu lixo e aplico acabamento como se fosse a parte de cima. Né? Será que o cliente vai prestar atenção nisso? Provavelmente não, ou a imensíssima maioria dos clientes não vai. Né? Então, muitas vezes você tem um gasto no item que, eventualmente, se você é um marceneiro que gosta de perfeição detalhista, né, você vai ter um gasto para atender um requisito que não necessariamente o teu cliente vai prestar atenção. Certo? Então, se o objetivo do teu negócio é maximização do resultado, né, você tem que atentar para os requisitos que são importantes para o cliente. Mesmo que um requisito seja importante para você, se ele não é importante para um cliente, você precisa tratá-lo de uma outra forma. De novo, eu digo, eu estou sendo incoerente porque eu prefiro ganhar um pouco menos e buscar a perfeição em tudo. Né? Mas se a gente for olhar para o requisito resultado do negócio, a gente não pode fazer isso. Tá? Confesso a minha incoerência e, para aqueles que não têm essa dificuldade com lidar com essa questão de requisito, apresento aqui o conselho de botar foco no que é importante para o cliente. Tá? Sétimo item, quer dizer, na realidade é o oitavo, né? Porque entrou o item 0.
dizer não. Você tem que aprender a dizer não, tá? Se um cliente chega e pede uma coisa que você não está acostumado a fazer, ou não sabe fazer, ou não vai dar resultado para a tua empresa, diga não, tá? Diga não. Não diga sim para tudo, tá? Se você disser sim para tudo, você vai prejudicar demais o resultado da tua empresa. Então, o cliente chega e diz, você fez um orçamento, mas eu tenho esse orçamento aqui com 30% de desconto. Muito bem, faça esse orçamento, vá lá em quem faz com 30% a menos, né? Não diga sim para tudo, diga sim para aquilo que é benéfico para o seu negócio, tá? Às vezes, no afã de querer atender o cliente, ou no afã de provar que a gente é tecnicamente capaz de fazer alguma coisa, a gente recebe um pedido e diz, chá comigo que eu faço, tá? E você provoca um estrago nas finanças da sua empresa. Então, tem que aprender a dizer não. E por fim, desenvolver sua própria linha de produto, tá? Se você fica fazendo tudo, você não ganha produtividade, não ganha escala, você não nicha, certo? Então, esse aqui é um dos itens que não estavam na lista do vídeo original, que a gente estudou, né? Mas que eu incluí por quê? Porque faz diferença, tá? Faz diferença. Se você faz tudo, você não se torna um especialista em nada, né? E isso, se você quer maximizar o resultado do seu negócio, isso vai fazer uma grande diferença e está ligado a esse item aqui de nichar, tá? Esses conselhos ou recomendações que a gente faz estão num PDF aí, né? Porque provavelmente não deu para ler o quadro aqui. Então, detalhei aí no PDF para você ler e são sugestões para você pensar a respeito, tá? A gente não é dono da verdade, né? O que a gente quer é apresentar pontos que o incomodem, o façam refletir para eventualmente descobrir que existe uma chancezinha da gente ter razão, ok? E então, vamos juntos?